Marcel Brasil de Souza Moura, eu sou doutorando no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP, sob orientação da professora doutora Mara Regina de Oliveira. E a pedido da professora, estou gravando este vídeo sobre capacidade de exercício e competência na teoria pura do direito de Hans Kelsen. Eu vou compartilhar uma breve apresentação com vocês. Muito bem. Nós falaremos especificamente sobre a capacidade de exercício e a competência, que são tópicos da estática jurídica, a qual consiste no enfoque científico na norma reguladora das condutas humanas, e não na conduta humana regulada pelas normas, que Kelsen trata no tópico da dinâmica jurídica. É importante contextualizar o assunto da capacidade de exercício e da competência, ainda que genericamente dentro da teoria pura do direito. Como nós verificamos no início da teoria pura do direito, Kelsen descreve essa teoria como uma teoria do direito positivo em geral, não de uma ordem jurídica em especial, cujo princípio metodológico fundamental é libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos, a exemplo da psicologia, da sociologia, etc. Embora seja possível discordar da teoria pura do direito em si mesma, é difícil indicar inconsistências, pois Kelsen constrói seu raciocínio com rigor, sem negociar com a incoerência. Um argumento que demonstra bem essa consistência toda é o fato de que Alf Ross, por exemplo, que desenvolve uma teoria, apesar de embasada na lógica, mais voltada para a observação da sociedade, do direito, como uma construção social, né, ligada aos fatos sociais, ele rende homenagens a Kelsen, que foi seu professor. E uma das homenagens que Alf Ross faz a Kelsen é sobre a lição de coerência que ele recebeu. A técnica de Kelsen é delimitar cientificamente o objeto da ciência jurídica. E para Kelsen, esse objeto é a norma jurídica. Delimitar cientificamente significa depurar o direito de qualquer elemento estranho, como a subjetividade individual e qualquer influxo valorativo. Kelsen não nega que existe no fenômeno jurídico uma relação com as diversas áreas do conhecimento humano, como a psicologia, a sociologia, a ética. Porém, o que Kelsen entende é que para o direito ser encarado como um objeto de conhecimento científico, você precisa eliminar tudo que não diz respeito ao fenômeno jurídico propriamente dito. É dentro desse contexto que Kelsen desenvolve a sua teoria pura do direito. Muito bem, Kelsen compreende o direito como uma ordem de coerção. Além disso, Kelsen entende que os conceitos devem ser formulados em razão de suas funções exercidas nessa ordem de coerção. E além disso, Kelsen distingue entre o ato e sua significação jurídica. O ato consiste na ação humana, aquilo que ocorre no mundo, enquanto a significação jurídica é o que o ato significa do ponto de vista do direito, raciocínio que permeia toda a teoria pura do direito. Aqui nós podemos dizer, conforme ele diz expressamente no seu livro Teoria Pura do Direito, que os fatos só têm relevância sob a ótica do direito, a ótica científica do direito. Para o direito, os fatos só têm relevância quando observados por essa lente. O que ocorre no mundo propriamente dito não importa se ele não for observado pela lente do direito, por assim dizer. Sobre a norma jurídica, é importante termos em mente que ela funciona como um esquema de interpretação, e essa noção é muito importante na teoria pura do direito de Kelsen. Os fatos ocorrem na natureza, eles não têm relação por si só com o direito. O que torna um fato como um fato do direito, como um fato jurídico, é a significação que o ser humano dá ao fato com base na ordem jurídica. E vamos supor aqui um exemplo de um tribunal do crime que é formado por integrantes de uma facção criminosa, e esses integrantes estão espalhados por diversos presídios. E numa conferência de vídeo realizada em telefones celulares clandestinos, esse tribunal resolve por bem ordenar a morte de um indivíduo e um dos integrantes executa a ordem. Apesar de, para esses indivíduos que integram essa facção criminosa, eles estarem expedindo uma ordem que teria
caráter coercitivo dentro dessa lógica interna deles, para a teoria pura do, para a teoria pura do direito de Kelsen, observando a partir do texto da lei, nós verificamos que o executor da ordem cometeu o crime de homicídio, porque esta é a significação que se dá ao fato cometido à luz do que prevê o texto da lei. No caso brasileiro, o artigo 121 do Código Penal, que prevê pena de reclusão em determinado período de tempo a quem cometer o crime de homicídio, a quem matar alguém. Além disso, é importante termos em mente a distinção entre norma jurídica, que se liga à ideia de autoridade, e proposição jurídica, que se liga ao conhecimento científico. Continuando nesse exemplo do Código Penal, o artigo 121 prevê que matar alguém leva a pena X. A norma jurídica traz a ideia de autoridade. A norma jurídica é aquela que está posta na lei, vendo pela teoria pura do direito de Kelsen. Enquanto a proposição jurídica vai consistir na análise científica feita pelos doutrinadores, pelos cientistas do direito, que vão se debruçar sobre a norma jurídica e tentar dali extrair suas conclusões. Nesse sentido, norma jurídica é uma coisa e proposição jurídica é algo diferente. A norma jurídica tem autoridade, enquanto a proposição jurídica, como o próprio nome diz, ela apenas propõe. Ela diz respeito ao conhecimento científico. Bem, entrando agora na temática da capacidade de exercício da competência, como já mencionamos, elas são um tópico da estática jurídica, que enfatiza a norma jurídica reguladora da conduta humana, e a estática jurídica é diversa da dinâmica jurídica, que enfatiza a conduta humana regulada pela norma jurídica. O conhecimento jurídico científico ocorre mediante a descrição da ordem jurídica, uma ordem de coerção, em proposições jurídicas do tipo se A, então B, em que A é um pressuposto de fato e B é o ato de coerção. A condição de A como pressuposto é prevista pela ordem jurídica, assim como a condição de B como ato de coerção. Ou seja, o direito ele regula tanto as suas normas como as suas consequências, né? Como, de alguma forma, ele traz para si, para perto de si, os fatos que são entendidos como relevantes para o direito. Nesse sentido, a ordem jurídica atribui a determinados seres humanos, por exemplo, pessoas maiores de 18 anos são aptas à prática de atos da vida civil, conforme o nosso Código Civil. A ordem jurídica atribui aos seres humanos a capacidade de exercício. E essa capacidade de exercício não significa a aprovação dos atos praticados, mas a autorização ou atribuição de poder designada pela ordem jurídica aos indivíduos que preencham os requisitos previstos na ordem jurídica. Por exemplo, pessoas maiores de 18 anos são aptas à prática de atos da vida civil. Isso significa que, quando o indivíduo tem 18 anos de idade, quando ele completa 18 anos de idade e não sofre de nenhuma causa incapacitante, nos termos da lei, ele pode praticar os atos da vida civil sozinho, sem qualquer assistência ou representação de ninguém. E se ele tiver dinheiro, por exemplo, ele pode comprar um imóvel diretamente, negociar diretamente com a pessoa que estiver vendendo, sem precisar ser representado por alguém, como seria o caso, por exemplo, de algum menor de idade que quisesse comprar um imóvel. Ele precisaria, no caso, ser representado pelos seus pais ou quem de direito, conforme a situação concreta. A capacidade de exercício ela é diferente da capacidade delitual. A capacidade de exercício se presta a criar deveres e direitos, e ela se divide em capacidade negocial e capacidade processual. Capacidade negocial é a capacidade de você, por exemplo, celebrar contratos, de forma geral, a capacidade de praticar negócios jurídicos, enquanto a capacidade processual é a capacidade de você estar em juízo fazendo valer uma pretensão. Estar em juízo, leia-se, estar perante o Poder Judiciário para fazer valer o seu direito. A capacidade delitual, em seu turno, significa a aptidão jurídica de cometer crimes. E aqui, no caso, a capacidade delitual, é claro, não vai significar jamais a aprovação pela ordem jurídica, porque a ordem jurídica ela busca evitar a prática de delitos. Acontece que, por exemplo, no Brasil, o indivíduo menor de 18 anos, ele não tem aptidão jurídica de cometer crimes no sentido jurídico. Ele vai praticar, eventualmente, atos infracionais,
submetendo-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele for maior de 18 anos e cometer algum fato capitulado no Código Penal como crime, aí ele estará cometendo um crime propriamente dito. Nesse sentido, capacidade delitual significa a aptidão jurídica de cometer crimes. Vale lembrar que os deveres e direitos criados pela capacidade de exercício são normas não autônomas, pois assegura-se aos contratantes o direito de ação para, no Poder Judiciário, fazer valer a violação da norma individual criada pelo contrato. E para arrematar essa noção de capacidade de exercício, Kelsen explica que ela é a capacidade de produzir consequências jurídicas através de uma conduta e de cumprir deveres jurídicos. Indo agora para a noção de competência, vejam só que interessante. Para Kelsen, a noção de competência é muito similar à noção de capacidade de exercício, tomadas ambas do ponto de vista funcional. Embora a teoria jurídica anterior a Kelsen utilize a palavra competência em referência à autorização dada pela ordem jurídica aos órgãos judiciais e administrativos para criar normas individuais, Kelsen entende que a competência e a capacidade de exercício são noções próximas, pois ambas têm a mesma função, a produção de normas jurídicas. Nesse sentido, o que Kelsen entende é que capacidade de exercício e competência são expressões que, no âmbito da ciência do direito, devem ser tomadas do ponto de vista funcional, ou seja, da sua utilidade para o direito. Para que serve, no fim das contas, a capacidade de exercício? Para conferir aptidão aos indivíduos à prática de atos da vida civil. A competência, para que serve? Para conferir ao órgão administrativo ou judicial a aptidão para praticar determinados atos no sentido de criar normas individuais. No frigir dos ovos, a aptidão para a produção de normas jurídicas individuais. Aqui nós temos um exemplo do cinema que elucida bem essa noção de capacidade de exercício e competência. Eu selecionei algumas cenas do filme O Amante da Rainha, que é um filme sobre o despotismo esclarecido, né? Essa história é real, ela corre no século XVIII, sobre o rei Christian VII, que é esse que está ao lado direito na parte superior, com essa expressão de raiva. Esse rei Christian VII, ele era um rei tido como louco, ele tinha algumas atitudes impensadas, infantis, e ele se casa com sua prima. E sua prima, no fim das contas, se casa sem amor, né, por imposições, né, da nobreza, aquela coisa que a gente costuma verificar bem nos filmes de época. E como o rei tem o estado de saúde dele se deteriorando, num determinado momento da vida, chamam o médico Johann Struensee, para cuidar do rei. E esse médico, ele não é só um médico, ele não exerce simplesmente a medicina, ele tem vocação política, inclusive uma vocação política revolucionária para a época. Ele tinha noção do que estava acontecendo na França, em outros locais da Europa, ele entendia que o povo deveria ser o objetivo principal do exercício do poder, diferentemente do que acontecia na Dinamarca da época. E nessa cena em especial, ocorre uma votação em que o Conselho Real vota pela expulsão de Struensee para fora da Dinamarca. Aqui na parte superior esquerda nós vemos o que seria o presidente do Conselho. Embaixo, ao fundo, na foto, Struensee, e os membros do Conselho votando por unanimidade pela expulsão deles. E aqui nós temos um exemplo de competência. Quem tem a competência para votar essa expulsão é o Conselho. A competência para criar essa norma jurídica individual. Porém, o rei, percebendo que queriam deixá-lo isolado do exercício do poder e dar outros rumos para a política da Dinamarca, ele usa o seu poder soberano para desfazer o Conselho e, por fim, criar um gabinete em que só ele e Struensee vão decidir os rumos da Dinamarca. E é essa foto no canto inferior direito, que mostra esse gabinete constituído em que, no fim das contas, o poder é exercido por Struensee, na medida em que o rei não tem a mínima vocação política. E o filme tem outros desdobramentos, que eu não vou comentar aqui. Vale a pena assistir esse filme.
Aqui nós vemos bem delimitada a questão da competência, né? E a capacidade de exercício também entra em jogo na medida em que tem essa questão da loucura do rei, né? Da eventual incapacidade cognitiva que ele tem para o exercício de um cargo tão importante como de rei. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. Foi basicamente a teoria pura do direito de Hans Kelsen, nas partes específicas sobre capacidade de exercício e competência, e também o filme O Amante da Rainha, que nós recomendamos. Esperamos que tenha sido produtivo e ficamos à disposição. Muito obrigado.